Olá a todos, meu nome é Daniel e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de uma ideia que é muito popular, muito difundida, referente ao protestantismo, às igrejas protestantes. Muitos acusam as igrejas protestantes de uma multiplicidade doutrinária. Até falam, é impossível você criticar o protestantismo porque as doutrinas são tão múltiplas que sempre vai ter uma igreja a qual a sua crítica não vai se encaixar, então é uma bagunça. Portanto, vamos a uma outra igreja, como a Igreja de Roma, na qual não há essa multiplicidade. Eu queria falar um pouco para vocês como essa linha argumentativa é muito falha. Ela é uma linha argumentativa que padece de um sério problema. E o problema que essa linha argumentativa tem, em resumo, é o de pressupor uma unidade ou uma pretensa unidade institucional teológica sob o conceito ou termo protestantismo. E para explicar melhor isso, é bom entender que não existe uma coisa como a igreja protestante. Se a gente for estudar historicamente o que aconteceu, Lutero não, por exemplo, observou o que estava acontecendo em Roma e falou: não, agora eu vou fundar o protestantismo, agora a igreja que eu estou instaurando é uma igreja protestante e são protestantes também todas as demais igrejas que surgirão após esta a qual estou fundando. Por exemplo, a igreja de Zwinglio, a igreja dos Anabatistas e assim por diante. Não, o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi uma divergência que acabou resultando em uma instituição, em uma igreja separada da igreja romana, que é exatamente a igreja que segue as confissões luteranas, a Confissão de Augsburgo, a Apologia, a Confissão de Augsburgo, a Fórmula de Concórdia e tudo mais. E é essa igreja a que decorre de Lutero. Não é a igreja de Calvino, não é a igreja dos Anabatistas. Pelo contrário, mesmo entre os documentos, os quais são obrigatórios, são de lei para a igreja luterana, já existem muitas objeções, muitas oposições às igrejas que seriam consideradas depois como calvinistas, por exemplo. As concepções calvinistas já são atacadas nessas confissões, assim como as ideias anabatistas, aquilo que viria a ser depois as igrejas anabatistas já estavam sendo condenadas e atacadas nas confissões luteranas. Então, desde o início é muito claro que a igreja luterana, por exemplo, ela não estava pretendendo estar em uma unidade com todas as igrejas sob o único aspecto ou sob a única condição de que rejeitem a igreja romana, que seria a ideia de protestantismo. Pelo contrário, eles estavam preocupados com uma unidade de fé completa, uma unidade de fé que abarca todas as questões essenciais à fé, como a justificação somente pela fé, o batismo, a Santa Ceia, a presença real de Cristo. E, portanto, veem como oposição à sua igreja as outras igrejas consideradas protestantes, tanto quanto vê como oposição a própria Igreja de Roma. Não há diferença, pelo simples fato das outras igrejas também se oporem a Roma. E assim também é o caso com as igrejas que se seguiram a reforma calvinista, a reforma na Suécia, com Zwinglio. Essas igrejas também têm suas confissões, a Confissão de Westminster, por exemplo, que define muito claramente qual é o credo deles, o que eles acreditam, e, portanto, define muito claramente qual é a comunhão com a qual eles estão preocupados. Então, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, outras igrejas protestantes históricas têm uma unidade doutrinária tão grande quanto a igreja de Roma, que tem os seus concílios, que tem suas confissões, tem seus credos específicos, suas autoridades. Então não há essa multiplicidade que alegam existir no protestantismo, se dá unicamente
em virtude de uma criação de um conceito realizada por eles próprios. Então, primeiro é criado um conceito chamado protestantismo, então esse conceito é imposto às múltiplas igrejas que vieram a existir após a Reforma, e então é alegada essa suposta multiplicidade. No entanto, esse conceito sequer existiu historicamente, enquanto um conceito teológico, enquanto um conceito de unidade doutrinária e unidade institucional. Portanto, essa objeção simplesmente não tem cabimento, essa objeção não procede. Nós podemos dizer, portanto, que o que existe não é uma igreja protestante em sentido teológico, embora a igreja discorde de Roma. O que uma igreja é, ela é ou luterana, ou presbiteriana, ou uma outra coisa. Porém, você pegar esse conceito vago de protestantismo e atacar é a mesma coisa que você atacar um fantasma criado por você mesmo. Porque simplesmente não... acaba que é um conceito tão vazio que não corresponde a nenhuma dessas igrejas concretas. E por isso, se alguém quer atacar o que é concebido como protestantismo, ele tem que ser mais específico. Por exemplo, ataque a igreja luterana, pega as confissões da igreja luterana, aí sim, aí você vai ver essa unidade doutrinária. E mesmo se você frequentar uma igreja luterana hoje, você vai ver que há sim uma unidade doutrinária. Assim como a igreja presbiteriana, assim por diante. Porque, como eu disse, essas igrejas se preocupam tão somente com a sua própria comunhão, com a comunhão que se dá entre a igreja luterana. Então, nesse sentido, não é diferente da igreja romana, porque a igreja romana também se preocupa tão somente em termos de comunhão institucional e doutrinária com a sua própria igreja, com a própria igreja de Roma. Então, seria a mesma coisa, a exata mesma coisa de eu chegar e falar assim, ó, eu não posso criticar uma igreja cristã, porque não importa que objeção eu traga contra a igreja cristã, sempre há uma vertente a qual essa objeção não se encaixa. A diferença disso é unicamente que eu peguei um conceito um pouco mais abrangente que o conceito de protestantismo. Nesse caso, incluindo também as igrejas ortodoxa e romana. E qual seria o problema de eu argumentar desse jeito? O problema é que essa instituição cristã em si, enquanto uma coisa que pretensamente e concretamente abarca todas as instituições que surgiram ao longo do tempo, simplesmente não existe. O que existe é a Igreja Católica Romana, o que existe é a Igreja Ortodoxa, o que existe é a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana e assim por diante. É claro que eu posso atacá-las enquanto eu abstraio de todas essas igrejas notas comuns. Porém, o que acontece é que quando buscam atacar o protestantismo meramente por esse nome, eles não abstraem coisas que não são comuns, coisas que muitas vezes são exclusivamente de igrejas evangelicais e das mais recentes ainda, nem das mais antigas, como a negação total de qualquer sacramento, a negação total de qualquer santidade e assim por diante. Então, formalmente o que sobra em sentido teológico no conceito de protestantismo é tão somente a negação de algumas alegações romanas, referentes ao papado, por exemplo. E tão somente isso. Mas de modo nenhum esse conceito serviria para atacar as igrejas protestantes por multiplicidade doutrinária, uma vez que, como eu disse, esse conceito é uma abstração, um termo abstrato que não se deu histórica, que não se deu concretamente entre as igrejas. E as igrejas protestantes, chamadas protestantes, estão tão unidas entre si quanto a igreja de Roma está unidas com elas, quanto a igreja de Roma está unida com elas. Então, a igreja de Roma
está tão unida com a Igreja Luterana quanto a Igreja Luterana está unida não só com a Igreja de Roma, como também com a Presbiteriana, por exemplo. Não há nenhuma diferença nisso, nesse aspecto. A Igreja Luterana vai observar, vai visualizar a Igreja de Roma como uma igreja que, apesar de cristã, possui certos erros graves. Assim como vai visualizar a Igreja Presbiteriana como uma igreja que, apesar de cristã, apesar de não implicar na condenação daqueles que a frequentam por propagar o nome de Cristo, ainda assim possui erros graves. Tal como a Igreja Romana visualiza a Igreja Luterana, visualiza a Igreja Presbiteriana. A Igreja Católica Romana também muitas vezes vai dizer que, ao menos na visão mais atual, após o Concílio Vaticano II e tudo mais, que não há condenação propriamente de maneira necessária nessas igrejas, porquanto participam de algum modo da Igreja Católica. Então ainda assim possuem uma virtude pela qual as pessoas possam ser de algum modo salvas. Bom, então basicamente é isso. Queria elucidar um pouco esse espantalho que é criado e que é muito propagado na internet, mesmo por padres, outras autoridades. E se gostaram, comentem, deixem o like. Qualquer questão, objeção, podem colocar nos comentários e até a próxima.